E aí, minha galera do TNT, hoje eu quero discutir com vocês um pouquinho sobre Agatha desde sempre. Galera, antes eu queria só falar uma coisinha. A gente tem que parar com essa certa chatice na internet de estar julgando as coisas pela capa. Não só com Agatha, a gente tem vários exemplos aí da galera ficar xingando, ficar falando. E pior que tem gente que nem assistiu a série. Acho que o nerd raiz, ele é aquele cara que ele pelo menos dá uma chance, entendeu? Pode não gostar, a série pode não ser pra você. Se você não gosta desse tipo de série, beleza. É tipo, ó, não é pra mim, a série não é pra mim. É mais simples. Agora, aquele cara que vai lá na internet, tá julgando, tá falando, o pior ainda tem aquele tipo de nerd que coloca a culpa no outro nerd. Diz, não, a culpa é sua que fica dando audiência pra uma série dessa e que não sei o que. Eu vi comentários sobre Agatha desse jeito. Mas eu sei que acontece com outros também. Então, às vezes isso acaba também com o interesse de muita gente em estar ali comentando na internet e tudo. E até de assistir, porque você acaba falando de uma coisa que você nem assistiu. Então eu acho que a gente tem que começar a parar a pensar e dizer, não, essa série eu não vou assistir porque não me interessa. Beleza. Mas eu vi gente falar mal sem nem assistir. Beleza, o nerd de verdade não faz isso. Vamos lá. O que é que eu gostei em Agatha desde sempre? Primeira coisa, ela não está conectada com todo o universo, não tem a necessidade de aparição daqueles personagens maiores, ela não tem aquela necessidade de estar conectada com todo o universo Marvel. Não, ela está conectada com WandaVision. WandaVision eu acho que é importante para você assistir Agatha, mas ela não tem essa conexão inteira, não tem aquela gama de personagens que a gente já viu, não. Ali, além da Agatha, não tem mais ninguém. E isso para mim é um ponto positivo. A gente não precisa se apegar a coisas do passado para ter uma coisa nova boa. Outro ponto positivo, o ambiente em que a série anda. Ela não está no mundo real, ela não está em outra dimensão, não está no espaço, ela está no caminho. Claro que aqui vai ter spoilers antes de mais nada. O caminho é o local que elas precisam cruzar. E a ambientação do caminho, para mim, é muito boa. Outro ponto legal que essa série trouxe foi as provas. Cada personagem ali, ela tinha uma prova para passar para poder seguir pelo caminho. E acho que o roteiro vai muito bem com essas provas quando seleciona uma por uma, cada uma com seus problemas para resolver. Inclusive, esse é o outro ponto que eu gostei bastante de Agatha, que foi os coadjuvantes. Eu acho que os coadjuvantes são melhores do que a protagonista nessa série. Eles têm um background melhor do que a própria Agatha. A Agatha tem um background bom, mas vou falar mais na frente de um dos pontos que eu não gostei, mas eu acho que ele deveria ser contado talvez de outra forma. Mas o background dessa galera dos coadjuvantes é excelente. Tem algumas personagens que eu gostei bastante. A primeira delas é a Lília Calderu, que é aquela que consegue viajar no tempo, mas na sua própria história. Tipo, ela consegue viajar pelo tempo, mas seguindo os acontecimentos da vida dela. Ela consegue ir lá no passado, de quando ela era criança, já sabendo do que acontece no futuro, e ela consegue fazer esse trâmite, pelo menos a série mostra, de uma maneira muito boa. Que pena que ela acaba morrendo, né? É uma das personagens que acaba morrendo, mas eu acho que os poderes dela daria uma série extra. Não precisa ser uma série extra, né? Mas tipo um curta, alguma coisa assim, com uma história bem legal de se assistir. Outra personagem importante, como eu falei antes, eu gostei mais dos coadjuvantes, foi a Jennifer. A Jennifer é aquela personagem lá que perdeu os poderes. No final a gente descobre que foi por culpa da própria Agatha, mas ela não sabia. E no final ela estava ali basicamente sem poderes por culpa da Agatha, descobre no final e acaba recuperando. Inclusive é a única que não morre, né? Ela mexe em poções e mesmo sem os poderes ela sempre conseguiu ajudar e provou que os poderes basicamente ali é um complemento para ela. Eu acho que ela ainda vai aparecer em algum momento ali no MCU, mas eu acho que não ficou muito claro ainda qual o propósito dela no futuro da Marvel, se é que ela vai aparecer. Outra ótima bruxa foi a Alice. A história dela com a mãe, que era uma cantora de rock, né? E acabou morrendo e o principal sucesso era o Caminho das Bruxas. Ela estourou e tal, e tinha o sonho lá de percorrer o caminho. Mas, no final a gente descobre que o caminho não existe, na verdade. E que tudo é uma criação do próprio Billy. Ela conseguiu quebrar a maldição que tinha na família dela. Ela vê a maldição. Acho que o episódio dessa maldição também é bem interessante, apesar de não gostar muito dessa parte de música. Eu acho que eles conseguiram pegar bem, assim, fazer uma parte do roteiro bem nesse episódio e deixar o clima bem legal para um episódio que fala de uma maldição. Agora, a coadjuvante que eu mais gostei de longe foi a
a Rio, né? A Rio Vidal. Que na verdade se revela como a própria morte. Aquela morte lá que já teve um relacionamento com o Deadpool, com o Thanos, e aquela morte. A morte dos quadrinhos de Marvel. Eu achei ela, a caracterização dela excelente. Foi uma coisa assim que eu não esperava. Eu sabia que ia aparecer, tem um personagem, eu vi outro review falando que era morte, mas eu não acreditava muito porque a morte estaria ali e tal, mas ela se encaixa bem no roteiro. Ela teve um relacionamento com a própria Agatha, mas também não deixa claro como foi esse relacionamento e tal. Ela fala que teve um problema, que ela causou uma mágoa na Agatha, mas essa mágoa provavelmente foi a perda do filho dela, da Agatha, que foi levada por ela lá no final do episódio. Mas, como ela mesmo falou, só podia adiar, né? A morte é inevitável para todo mundo. Inclusive, a própria Agatha fala no final do oitavo episódio, um episódio excelente, na minha opinião, que ela não pode vencer a morte. A morte é natural, todo mundo vai morrer. Aí, inclusive, ela mesma, né? Então, eu acho que a morte, como vilã, foi uma sacada muito boa também. Eu gostei muito da personagem, espero que apareça em outro ponto ali da Marvel para fazer alguma outra aparição. A gente sabe que não tem como matar a morte, mas que ela tem um fundamento bom, que não apareça por aparecer e que ela seja tão boa quanto foi nessa série agora. E falando da última coadjuvante, e essa como um ponto que eu não gostei tanto, que foi a Senhora Hart, né? Na verdade, ela serviu mais para encobrir o mistério do Coven. A Agatha falava que todo mundo teria que ter seu Coven para poder acessar o caminho das bruxas, qualquer bruxa. Mas na verdade a gente descobre isso no final, que é uma invenção dela. Ela acaba fazendo isso para chamar a atenção de outras bruxas, sugar os poderes para ela e ficar mais poderosa, provavelmente, né? Porque até então eu não entendi tão bem porque a Agatha suga os poderes das outras bruxas. Eu não vi esse nível de poder dela tão grande assim, né? Mas enfim, a série usa, na verdade, a Senhora Hart para encobrir essa questão do Coven, que na verdade não existia essa reunião, esse Coven, não tinha necessidade, não. É tudo invenção da Agatha. E no final das contas, a personagem aparece ali pra morrer, é entregue e a gente não tem muito o que fazer com ela, entendeu? Então, eu creio que não foi um ponto bom dentro da série a inclusão dessa personagem. Agora falando do principal coadjuvante, ou pode dizer até co-protagonista da série, né? O Icano, o Billy Maximoff. Quase que eu falo Billy Batson. O Billy Maximoff, que teve uma explicação até boa. Acontece que o William, que era um ser humano comum, morreu, e o Billy, naquele momento que estava desaparecendo do Rex da Wanda, assumiu o corpo do William na hora da sua morte. Não sei como a Marvel vai resolver isso daqui pra frente, porque, tipo, se ele foi uma criação da Wanda, é como se ele tivesse a própria alma e fosse transferido para outro corpo. Eu ainda não entendi também. Eu acho que isso vai ficar lá pra frente. Não faço ideia de como a Marvel vai resolver isso. Mas o objetivo dele, pra mim, também é uma coisa interessante dentro do roteiro, muito boa, porque ele tá em busca do irmão dele. Ele lembrou que tem um irmão, ele vai lá buscar o irmão. E ele consegue, mas aí talvez a gente veja lá em Vision Quest a aparição do Tony. Por enquanto a gente não tem ideia de onde ele vai aparecer. Outro ponto muito bom foi a semelhança dos poderes dele com a mãe, com a Feiticeira Escarlate, né? No caso com a Wanda Maximoff. Eu achei interessante, os poderes dele é azul, o uniforme que remetem muito aos quadrinhos e tá bem fiel. A verdade é que tá bem fiel. E eu acho que o ator vai bem também, ele tem umas cenas importantes também, mostrando seus poderes ali, ele tentando também saber quem é, que ele ainda não tinha entendido direito. A parte do sigilo também, que a Lydia tinha colocado, porque sabia que ele, em algum momento ali, não seria mais o William depois daquela festa. É isso, eu acho que o Billy foi um ótimo personagem e eu gostei sinceramente do que foi feito com ele e espero que ele apareça em outra série tão bem quanto nessa agora, né? Falando da personagem principal, eu tenho algumas ressalvas. Eu acho que a personalidade dela oscila muito entre, sei lá, uma hora ela tá falando mentira, outra hora ela tá traindo, outra hora ela tá falando a verdade, outra hora parece que ela tem um sentimento. E ela só parece estar falando a verdade. Pelo que eu vi da série, pelo que eu senti da série, só parece que ela tá falando a verdade enquanto fala do filho dela. Porque de resto, toda hora ela tá enganando alguém. E não sei, eu não vi que essa personagem teve uma evolução e no final ela mudou em alguma coisa. Pra mim ela continua do mesmo jeito. A série, na verdade, se tivesse o nome de Billy Maximoff, seria muito mais coerente com todo o roteiro que foi mostrado, da evolução do personagem, que foi muito maior do Billy do que da própria Agatha, né? E no fim das contas, naquela cena onde ela tenta vencer a morte e não consegue, ela fala que não ia vencer de todo jeito, ia se entregar, e no final das contas só estava cumprindo a palavra que deu, fazendo o Billy se entregar primeiro à morte.
o Billy entra na cabeça dela, pergunta pelo filho, aí ela volta e morre. E se sacrifica, na verdade. Mas e aí? Ela ia deixar o Billy ali ou ela tava fingindo que... Eu acho que a personagem, ela não conseguiu transparecer tanto quanto poderia. Poderia ter transparecido mais um pouquinho do que realmente ela tava querendo passar pra gente. Sinceramente, eu acho que ela não consegue chegar assim e dizer, não, a Agatha, ela teve uma evolução de personagem e tal. Não, ela começa mentindo, termina mentindo. É um ciclo vicioso. Então, basicamente, sobre a própria Agatha, eu acho que a série, ela consegue sim ter bons momentos com ela, mas eu acho que, como protagonista, ela ficou devendo. Por último, eu vou falar do que eu não gostei da série. Primeiro que, claro que não é uma série perfeita, não tem como ser uma série perfeita. A proposta da série não é uma série épica, não é uma série que vai explodir o universo da Marvel, o mundo dos heróis, não. Ela é uma série contida mesmo. E nesse ponto de ser contida, ela consegue até sair bem. Alguns problemas vão existir, porque sempre tem. E eu acho que a minha nota não foi maior para ela, eu dei uma nota 8, inclusive, porque ela tem alguns problemas. Um deles é a oscilação no roteiro. Uma hora o roteiro tá aqui bem subindo, depois ele dá uma... Ele segura demais, talvez cortasse ali um episódio, dava para comprimir melhor o conteúdo e deixar ela bem mais linear, vamos dizer assim, em relação a esses altos e baixos que o roteiro tá. Um dos problemas dessa série é não colocar a história da Agatha no começo. Eles não queriam mostrar a morte, a verdade é essa, mas encobrir a morte de algum jeito, uma capa preta, o que fosse, e não colocava a morte no meio, ali para mostrar. A morte apareceria depois, mas contaria a história do Nicholas e dela, como foi que aquilo aconteceu. Não colocar no último episódio e deixar uma barriga depois de um episódio tão bom quanto o oitavo. Outro ponto negativo são as 7 de Salem, pode tirar para mim, só serve como sacrifício para matar a Lina. É a única coisa que ela serve. E talvez a Lina nem merecesse morrer. Mas não dava para sentir ameaça, parte delas, sinceramente, só porque as outras bruxas não tinham magia. Mas não parecia nada demais. Porque as outras bruxas, quando tinham poder, a própria Agatha, não acabaram com ela logo. Faltou desenvolvimento também. Faltou falar mais sobre elas. Então, um dos pontos negativos da série que eu não gostei é que alguns personagens, algumas coisas, falta desenvolvimento. Outro ponto que eu acho bastante negativo é a quantidade de morte dos personagens. Eu acho que eu gostei sim dos coadjuvantes, mas eu não vi que o peso da morte tinha um significado tão grande assim no roteiro. Até porque nas provas, nem todos precisavam morrer. Algumas passaram das suas provas e passaram tranquilo. Não, a morte... A questão ali é como se a Agatha tivesse prometido que as bruxas iam morrer. Ela falou lá na início. Mas ela sabia que o caminho não existia. Era tudo uma construção do Billy. Com as bruxas morrendo, ela não tinha o poder. Ela não tem como sugar os poderes delas e ficar com eles e recuperar. Ela acabou recuperando os poderes com o próprio Billy. Então nessa parte a série também falha pra mim. Bom, galera, esse é meu review sobre Agatha desde sempre. Espero que vocês tenham gostado da série e espero que a Marvel continue trabalhando com qualidade, porque é muito bom quando a gente não espera muita coisa de uma série e ela entrega e ela consegue fazer você ficar ali. Eu aguardo muito agora a terceira temporada do What If, eu acho que sai agora em dezembro, e espero muito que a Marvel consiga se recuperar desses altos e baixos que teve a fase 4, a fase 5, pra gente voltar a discutir na internet, com os filmes, teorias, cenas pós-créditos e tudo mais. É isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo, lembra do like e valeu!